Opa, bom dia, bom dia! Setembro chegou e vamos começar mais uma temporada de lives. Hoje vou começar a falar sobre servindo a vida através das constelações familiares. Vamos lá? Vou convidar algumas pessoas. Depois de ter participado de um congresso maravilhoso, né, a gente acaba energizando aí, né? Potencializando para novos caminhos, um novo mês. Mês de setembro, para mim, significa recomeço, reflorescer, né? Para a vida, pensar em coisas que não deram certo e recalcular a rota, pensar em coisas que deram certo e melhorar, pensar, né, na qualidade de vida, pensar na qualidade do trabalho, dos relacionamentos. Estou vendo aqui a Zenilda. Quero deixar meus parabéns de ter conseguido aí, organizar a ONG das crianças. Parabéns, Zenilda. Vamos lá. Mandei aqui alguns convites. Vamos começar a falar de constelação. Hoje, diferente de outras lives, eu quero começar, já que a gente está começando o mês de setembro, hoje é dia 2, a gente dá uma parada, perceber o próprio corpo, não perceber só o que está fora, mas perceber o que está dentro de nós, né? Fazer um encontro conosco, fazer um encontro conosco. Né? Às vezes a gente está tão externo, né? Tão querendo fazer coisas, fazer, né? Servir, olhar para o outro, olhar para fora e a gente esquece que tem alguém aqui dentro que também precisa da gente, também precisa de autocuidado, né? Também precisa de ser amado, de ser reconhecido. E às vezes a gente esquece disso. A gente só lembra dos afazeres, o que eu tenho para fazer. Então, respire profundamente. A respiração é uma conexão, né? Contribui, é um caminho à conexão. Perceba como está o seu corpo, perceba como está você, como você quer começar esse mês. Né? Começar com o amor próprio pode ser muito bom. Começar com amor de vida, né? É, lembrar que você é a pessoa mais especial da sua vida. Nós podemos amar muitas pessoas, no nosso coração cabem muitas pessoas, mas é o nosso coração. Precisamos cuidar de quem vai receber, de quem recebe outras pessoas. E se a gente tiver, né, não se colocar, não perceber que esse coração é nosso, não é? Como que a gente vai alocar as outras pessoas? Como que a gente vai importar as outras pessoas se nós não estamos nele? Eu cresci, né, numa cultura religiosa onde tudo era o melhor para o outro, né? Tudo é o melhor para o outro. E como que a gente não experimenta o melhor para nós mesmos, né? Como é que a gente não experimenta isso? Às vezes a gente precisa se permitir, né, fazer algo bom para nós, algo ótimo para nós, para depois fazer para o outro, para sentir o gosto como que é fazer algo bom para nós. Que é isso, né? Como que é isso da gente fazer algo bom para nós mesmos? Que sensação é essa de se permitir, né? De não fazer só para o outro. Às vezes a gente fica só para o outro, só para os outros, né? E o que eu acho importante muitas vezes é que fazendo para a gente e a gente se sentindo bem, isso é fazer para os outros também, né? Eu fico imaginando.
Eu lembrei agora de um vídeo, né, os filhos imitando tudo que os pais fazem, né? O pai xingava a mãe, o filho também xingava. O pai fumava, ia passar uma criança fumando também. O pai jogava lixo pela janela do carro, o filho também, né? Era um vídeo de conscientização. Mas eu fico imaginando ao contrário, o filho vendo a mãe e o pai se cuidarem, a mãe e o pai fazendo algo para eles que seja bom, né? Ultimamente eu tenho brincado com meu filho, mas é uma brincadeira verdadeira. Eu falo, você é a pessoa mais importante depois de mim, né? E eu quero que ele se sinta mais importante na vida dele, para ele, a outras pessoas, né? Nas constelações familiares, nós vemos assim o quanto as pessoas fazem por amor às outras, o quanto elas se colocam em sacrifício por amor às outras. E muitas vezes o sacrifício é tão grande, tão grande, tão grande, que ela não percebe que ela está deixando de fazer para ela, que a vida dela está indo para o ralo e ela não percebe por quê? Porque o amor cego dela pela mãe, pelo pai, pelo irmão é grande e eles vão. Nas constelações existem frases, né, de consciência em alguns momentos da constelação que fala assim: é, eu sigo você na sua dor, né? Quantos de nós seguimos o outro na dor? Quantos de nós seguimos o outro, queremos seguir o outro para a morte? Quantos de nós, né? Gente, bom dia, Soraya, bom dia, querida. E quantos vão mesmo, gente? Vão mesmo, vão embora mesmo, vão para a doença mesmo, vão para a escassez mesmo, vão para a pobreza mesmo, vai para a dor física mesmo, né? Essa conversa inconsciente, ela faz um trato, né, que as pessoas realmente acabam seguindo a outra, né? E por que eu coloquei o tema hoje da constelação de servir a vida, né? Nós estamos entrando no mês de setembro, é um mês que se fala muito de prevenção de suicídio, e eu trabalho para uma organização parceira do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que é um centro muito responsável que contribui com a qualidade de vida de milhares de pessoas desde 1964, né? Eu conheci o CVV porque eu fui trabalhar em São José dos Campos, no hospital psiquiátrico. Foi uma experiência incrível. Eu fui para cobrir uma licença maternidade de uma psicóloga, da Kátia Viel. Inclusive, ela fez aniversário esses dias. E, quando eu fui trabalhar, eu não sabia, né? Era o Hospital Francisca Júlia de São José dos Campos. E hoje é Francisca Júlia, né? E tinha esse nome que eu achava um nome de pessoas velhas, né? E aí eu fui entender o porquê do nome, né? E conheci o diretor administrativo da época, gostei muito dele. Eu já tinha uma amiga psicóloga que trabalhava lá, e eu falava: se eu ver alguma coisa esquisita aqui nesse hospital, mesmo precisando de trabalho, eu não fico. Eu fiquei por muitos anos ligada a eles, né? E o Hospital Francisco Júnior em São José dos Campos, ele nasceu da necessidade dos voluntários do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, onde eles atendiam pessoas que estavam com vontade de morrer, mas percebiam que aquilo vinha de uma alucinação, às vezes a vontade de morrer era, era algo que, enfim, né, era algo que vinha da questão psiquiátrica. E eles não tinham onde levar as pessoas, né? Onde recomendar para fazer um tratamento psiquiátrico. Então, eles tinham uma casa em São Paulo, e aí uma pessoa doou um terreno lindo, maravilhoso em São José dos Campos, onde eles começaram a construir o hospital. Então, lá eu consegui, né, entender essa questão do servir a vida, né? Eu já era psicóloga já há 10 anos, né?
E foi até um presente, porque eu saí da faculdade falando que eu queria trabalhar no hospital psiquiátrico, porque eu achava que se eu trabalhasse no hospital psiquiátrico, eu ia conseguir trabalhar em qualquer lugar na vida. Na época, eu trabalhava no hospital e no RH de uma pequena empresa, né? Uma empresa que tinha 200 funcionários. E quando eu estava no RH, eu tinha saudade do hospital. Quando eu chegava lá na empresa, eu falava, ai meu Deus, aqui é o hospital, ou é lá. Né? Tamanho desentendimento, conflitos, né? Arrogância com as pessoas. Eu falei, gente, no hospital não tem isso, né? Então, o Hospital Francisco Júlio CVV, que é um braço do CVV, né, me levou depois para o trabalho de promoção de saúde mental que estou até hoje, que é junto da ASEC, Associação pela Saúde Mental, Saúde Emocional, né, de crianças, adolescentes e adultos. E lá tive, né, eu pude ver os dois lados da vida, né, o lado de adoecimento, o lado que qualquer pessoa, isso eu aprendi no hospital, qualquer pessoa pode adoecer psiquiatricamente, dependendo do que acontece na vida, dependendo da reserva emocional que ela tem, da forma de lidar com a vida, ela pode adoecer. Eu posso até falar sobre isso em um outro momento. Com os meus alunos eu falo, né, da questão da esquizofrenia, da questão das bipolaridades, enfim, das doenças psiquiátricas. E lá eu aprendi a respeitar o ser humano e aprendi a baixar meu nariz, porque muitos dos pacientes que estavam lá nem sabiam. Olá, olá, Cristina, olá, Mara. Nem sabiam o que era psicologia, qual que era a minha função, né? Tinham pacientes catatônicos, pacientes que não faziam, não olhavam nos olhos, né? E aí, enfim, ali eu aprendi que se eu não tivesse para eles de uma forma simples, humilde, olhando para o essencial, olhando para a necessidade realmente dele, às vezes a necessidade dele era conseguir calçar um sapato, que ele não conseguia sozinho, era conseguir, às vezes a terapia era no refeitório, colocando comida na boca deles, era dar uma volta com eles no campo e eles não gostavam de usar calçados. E ali a gente falava: hoje a nossa sessão será descalça. Aí a gente caminhava no campo e quando fazia as rodas de conversa, às vezes vinham coisas profundas de dores, como eu voltei para casa e não tinha medicamento na rede pública da minha cidade. Eu queria tomar o remédio, mas não tinha remédio para tomar, por isso eu voltei. Estou aqui porque minha família não me aceita. Depois que eu tive a minha primeira crise, eu fiz coisas que realmente assustaram a minha família. E quando eu volto para minha família, quando eu falo, eu não quero calçar esse chinelo, um, um pé azul, outro verde, porque eu não quero sair desse jeito, a minha família já brigava comigo, me trazem de volta, né? Eles queriam dizer por questões banais. E o quanto eles estavam estigmatizados na sociedade a ponto de não terem mais lugares para eles, que eles se sentiam muito mais confortáveis no hospital, porque ali existiam pessoas olhando para a alma deles e mais que eles tinham que encarar voltar para a sociedade. Então aquilo foi me tocando, né? Foi me falando às vezes, aqui eu não preciso falar que eu sou psicóloga, eu sou a Sheila para o fulano, para o ciclano, para o Bertrano, né? E ali eu aprendi muito, 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 né? A questão da humanização. E esse hospital tem muito a ver com o CVV, por que que eu estou falando disso, né? Por causa do Setembro Amarelo. Ali, né, eu vi o quanto o CVV é uma potência nacional para poder cuidar de pessoas. Então, sempre, né, que vocês verem alguém que às vezes não quer conversar, não quer falar sobre o seu problema e você vê, fala para ele, tem um 88, né? Liga para lá do seu celular, conversa com um voluntário, eles são preparados
para poder ajudar as pessoas a sair de um lugar de dor, de um pensamento único, né? Assim, sabe aquilo que fica latejando na nossa mente, fica ali querendo que a pessoa não consegue pensar em outra coisa, fica fixado naquele pensamento. Então, os voluntários do CVV, eles têm uma técnica com base em Roger, da psicologia, que é centrada na pessoa, que geralmente contribui para as pessoas saírem desse lugar de dor e para um lugar de mais amor, né? Um lugar de outras escolhas que não prejudicam, né? Ah, por que estou falando disso? Porque é Setembro Amarelo. E a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente ouve nesse mês, né? Muitas pessoas indo para querendo ajudar, falando sobre prevenção de suicídio, mas quanto mais se fala, dependendo do jeito que fala, ao invés de contribuir, a gente acaba prejudicando, né? As pessoas acabam prejudicando, estimulando. O CVV estava com um cuidado muito grande, avisando as pessoas, cuidado com o que vocês falam, né, nos apoios, porque o índice de suicídio aumentou no mês de setembro, por quê? Por falar disso, né? As pessoas falando. Então, eu quero esse mês falar de vida, falar como que as constelações promovem a vida, a qualidade de vida. E eu comecei a falar aqui, né, um pouquinho no centramento que eu fiz, né, pedindo para que a gente volte para nós, que a gente valide que dentro do nosso corpo tem uma vida maravilhosa de uma pessoa, né, especial, senão não estaríamos aqui. E como as constelações têm contribuído muitas vezes para as pessoas que entram em processo de expiação, familiar. O que que é expiação? É quando eu quero sofrer no lugar do outro, né? Quando eu inconscientemente, né, eu olho para alguém que está sofrendo e falo, eu quero sofrer igual essa pessoa. Eu quero fazer companhia para essa pessoa. E eu, né, eu falo muito para os casais que se separam, não fale mal do seu cônjuge para o seu filho, né? Ele precisa olhar para o pai e não para o marido que você está separando, e não para a esposa que você está separando. Deixa os seus filhos amarem os pais, né? Porque quanto mais a gente fala mal dos pais, mais a criança quer, quer estar ao lado desse pai, quer ser igual a esse pai, né? Ó, ontem eu vi um vídeo de um menininho que colou lana embaixo das axilas, né? E para poder ficar igual o pai, que o pai tinha, a mãe não tinha. Ele falava, eu não quero ser igual a minha mãe não tem, eu quero ser igual a você, pai. E fazia assim, né? E olhava lá para aquelas lãs coladas com creme. Então, esse pai que ele admira tanto se separa da mãe e de repente vira um homem mau, para ele nunca será esse homem mau, será esse homem que ele quer parecer, né? E quanto mais mal a gente falar, ele não vai validar se aquilo é positivo ou negativo, se é bom ou ruim, ele quer ser igual, né? E se a gente coloca a luz, né? Eu coloco um holofote naquilo que é ruim, eu amo meu pai. E se ele faz essas coisas que as pessoas não gostam, eu vou fazer, eu vou continuar fazendo. Eu vou fazer o que ele não gosta, né? Porque não tem filtro aí, né? Ele vai imitar esse pai, não importa em quê, né? Então, que a gente possa colocar a luz nos pais dos nossos filhos, né, naquilo que ele realmente possa se fortalecer, né? Então, é, pensando, né, eu tenho várias coisas. Eu cheguei de um congresso de constelação nesse fim de semana que me fortaleceu muito, assim, nessa questão da, do nosso papel de constelador, mudando um pouquinho de assunto, né? Que mudando e não, né? Porque falar de vida, falar de qualidade de vida, falar de constelação é sempre falar de qualidade de vida, é falar de respeito à vida, de melhorar a vida, de contribuir para que a vida seja forte, para que ela seja boa, né? Para que ela seja vivida plenamente.
para que a gente deixe as amarras. E o que veio no Congresso bastante, que ficou para mim, né, que um calhamaço de informações, é a presença, né? A presença das pessoas nas suas vidas, né? É, saber que a gente não faz milagre na vida dos outros, que dentro do nosso sistema familiar nós temos um único papel que não é o papel de ser mãe da mãe, mãe dos irmãos, mãe dos primos, não é ser algoz de ninguém também, que é ficar criticando todo mundo, né? Criticando o pai, criticando o irmão, criticando o filho. Não é lugar de fofoca, de ficar fazendo fofoca, que são críticas, né? Se você, a neurociência já falou, se você fica muito preocupado com a vida do outro e não faz nada para ajudar, isso vai ajudando a apagar seus neurônios, né? Então aí pode ser um convite aí para os apagamentos de memórias aí depois na vida mais longa aí, né? Então, é, a gente só contribuir com aquilo que a gente pode. E saber qual é o limite disso, que é a grande sacada, né? Porque muitas vezes a gente não sabe qual é o limite disso. Muitas vezes a gente se coloca em sacrifício, né? Para a vida do outro, a gente se coloca em sacrifício para resolver problemas, ou ficamos preocupados demais em problemas que não vamos conseguir resolver e deixamos de resolver os nossos, deixamos de trazer sensações boas, sentimentos bons para nós e mantemos a nossa vida de uma forma saudável, né? Então, no Congresso foi falado muito dessa questão de estar presente em si, para poder sentir o outro, para poder ouvir o outro, perceber o que o outro está falando é realmente aquilo que ele deseja, que às vezes a boca pronuncia algo, mas a alma está querendo outra coisa, né? Então, essa sensibilidade de perceber o outro, de sentir o outro, são coisas que a gente não faz, né? Quantas aulas de comunicação já eu ofereci, né, junto outras conseladoras e outras psicólogas juntas, eh, se colocaram, né, fizeram palestra de comunicação, mas o quanto é difícil a gente ouvir o outro, imagina sentir o outro. Às vezes a gente não percebe nem o que a gente está sentindo, né? Então, no papel de consteladora, isso é um grande desafio, mas é o caminho para que a gente possa perceber o outro. Ah, Betânia querida, que a gente possa perceber o outro, sabe? E muitas vezes a gente esquece que o nosso corpo, ele sente antes mesmo, né? A sensação física vem junto com o sentimento, ou talvez até antes do sentimento. Às vezes é no corpo que a gente sente e a gente não valida o que a gente sente. Às vezes a gente chega em um lugar, a gente percebe que aquele lugar tem algo que não é legal, mas a gente insiste de ficar ali, ou é necessário ficar ali, a gente não faz nada para cuidar de nós. A gente não valida a sensação que o nosso corpo está trazendo como informação que ali não é um lugar legal, que aquela pessoa não é legal, né? Mas a gente vai banalizando isso e aí vem os problemas e a gente vai precisar pedir para outra pessoa nos ajudar, sendo que o nosso próprio corpo já tem essa capacidade de nos informar, né? O que tem aqui? O que tem entre essa pessoa e eu, né? O que tem entre nós aqui? O que que eu sinto, né? Então, no Congresso foi falado muito dessa questão de centrar, de olhar, de não ter pressa, de perceber, de validar a sua sensação, a sua impressão, a sua intuição, a sua percepção, né? A percepção da constelação, ela é super eficaz, né? Então, essa percepção, essa intuição vindo.
né? Os corpos falam, né? Então, quando eu vi o Renato Bertazzi facilitando a constelação para uma pessoa, para uma mulher que estava lá, para uma outra consteladora, né? Ele falava: a minha nuca tem um peso, no meu ombro tem um peso, né? Ele não chegou a falar outras coisas, mas, né, como constelador, às vezes, diante, mesmo online, né, diante do cliente, né? As informações vêm, né? Eu lembro e são várias, né? Às vezes a pessoa olha para mim, sorri, né? Falar, e eu pergunto o que te trouxe aqui, o joelho direito começa a doer, né? E ela fala, eu tenho um problema no meu joelho direito, né? E aí, por exemplo, ela fala que ela tem um problema com a mãe, o lado esquerdo do corpo está todo pesado, todo estranho, né? Então, são sinais, os nossos corpos conversam, né? Não é só o cérebro e a boca que conversam, nossos corpos conversam. Só que a gente não valida isso, né? E as pessoas que vêm para a sessão de constelação falam, ai, que estranho. Nossa, na constelação, eu nem conhecia a pessoa e eu senti raiva. Ou eu senti o meu dedinho da mão estava torto e depois a pessoa falou que ela quebrou o dedo quando era criança e o dedo dela é torto. Entendeu? Eu lembro que eu facilitei uma das primeiras constelações que eu fui representante, eu não sentia o meu braço direito. E a pessoa falava assim: me abraça. Eu só levantava o braço esquerdo e não conseguia levantar o direito. Eu falava, eu abraçava só com o braço. Depois que terminou a constelação, a pessoa veio e falou: a minha mãe, ela não tem o braço direito. Eu ficava assim com a boca aberta, assim, eu falava, meu Deus, como assim, né? E eu falava, a sensação é que eu só tenho um braço, né? E assim foi, né? Assim é. A gente entra em ressonância mórfica, não é nada a ver, não tem nada a ver com o espiritual, é ressonância, isso é natural. E é natural para o nosso convívio no dia a dia também, né? Então, o convite, né? A constelação, ela traz esse universo mais latente, aquilo que a gente vive todos os dias, só que a gente não valida, a gente não percebe. Estamos numa reunião de negócios, uma reunião de empresa. Ali você consegue perceber como que você está se sentindo. Tem pessoas mais sensíveis, tem pessoas que não são tão sensíveis porque a gente está muito no acelerado, está muito no automático, está muito, né, não tem o que que eu tenho que fazer, não pode ser assim, né? E não acaba se percebendo. Então, as constelações ao servir a vida, né? As pessoas que vêm para serem consteladores, as pessoas que vêm para ser representantes, a gente precisa abrir mão desses conhecimentos todos aí que a gente tem, né? Do que tem que ser assim, no quadradinho. Não, é estar ali inteiro, é estar ali, né, para olhar para o outro e sentir o que o outro precisa, não ficar pensando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, na constelação tem que colocar tal representante, ou eu tenho que fazer isso quando eu for representante, não tem que fazer nada, é simplesmente sentir, se perceber, ter essa percepção, né? Dentro da constelação, às vezes, um olhar para baixo, uma mão junto, a pessoa falar que está balançando a perna, né? Se for presencial, a gente vê, se for no online, a gente pede para narrar. É, às vezes, até mesmo, né, quando é no online, até uma queda de energia que tem na casa da cliente, tudo isso, né, está ali influenciando, tá, é uma percepção, né, tudo que acontece no momento da constelação, um cachorro que late, uma porta que bate, um microfone que é aberto na hora e fala palavras que parece que são desconectadas, ou no presencial, né? Nós estávamos numa sala privativa lá no Congresso, onde a Elza Cardoso foi facilitar uma constelação. Estava tudo fechadinho, tudo quietinho. De repente, a porta abre com aquele vento, né? No momento onde o marido precisava olhar com amor para a esposa. Então, assim.
né? Tudo tem ali um movimento, tudo está ligado, né? Estamos numa rede sociométrica muito grande de conexão, de conhecimento, de impressões, de sensações. E nada e ninguém está ali à toa, nada e ninguém está no momento de facilitação, de constelação em vão, né? Ninguém, às vezes fala, nossa, vim aqui por um acaso. Não tem acaso, né? E cada palavra, cada gesto na constelação, cada momento da constelação pode estar trazendo uma compreensão, mesmo que às vezes até nas constelações que falam assim, nossa, eu não entendi muita coisa, né? Não entendi nada. Eu sempre falo, a constelação que foi para mim a mais fraca, né? Que durou 20 minutos, que eu não entendi quase nada, que eu ria e falava, duvido que isso vai mudar alguma coisa na minha vida, né? Eu lembro, essa constelação foi em 2011, nós estamos em 2025. A minha vida nunca voltou a ter aquele problema que para mim era recorrente, que me perturbava, né? Então, às vezes, né, não é a compreensão que a gente tem ali na hora da constelação que vai mudar a nossa vida. Talvez é ao contrário, aquilo que a gente não compreendeu que vai fazer um efeito no inconsciente, né? A constelação, ela é vivida numa dimensão do inconsciente. É uma conversa que conscientemente a gente não conseguiria ter. É uma conversa que é da essência para a essência de cada um, sabe? É da essência para a essência de cada um. E muitas vezes a gente não compreende porque às vezes o racional não vai compreender mesmo, que está além da compreensão racional, né? Por isso a constelação é tão profunda. Por isso ela tem, né, essa conquista universal, né? E o que eu gostei muito, deixa eu mostrar para vocês, né? O movimento, né, dos consteladores lá do IBCF, teve a apresentação dos doutores. Eu não vou falar nome de todas as pessoas, vocês sabem que eu mudo o nome das pessoas, então depois eu posso até deixar registrado na descrição, mas apresentação, né, das teses de doutorado com as evidências, ah, conseguiram montar uma ética, né, a ética dos profissionais de constelação, e estamos aí, né, no movimento de unir com os consteladores sérios, né, onde estão realmente comprometidos com a constelação, para que a gente possa cuidar, porque existem muitas pessoas que fazem cursinho de constelação de 2, 3, 4 fins de semana e saem facilitando o que eu não sei, né? Esses dias uma pessoa chegou e falou assim, eu não gostei da constelação. Eu falei, mas você precisa voltar e falar com a consteladora. Ela falou, não estou conseguindo falar mais com ela, não sei se eu quero. Ela falou que faria 21 dias de constelação comigo. Eu falei, gente, que é isso, pelo amor de Deus? 21 dias de constelação. Uma sessão de constelação já traz muitos resultados, né? Eu não prometo cura em constelação, mas o que relatos de pessoas que mudaram a qualidade da saúde, qualidade de vida, relacionamento, muitas vezes com uma sessão, né? Não vou falar que uma sessão modifica tudo, mas ela contribui para um processo, né? Ela faz um caminho longo, ela ajuda a chegar, a atravessar quase a ponte inteira, né? Ela ajuda a contribuir quase com a ponte inteira, atravessar a ponte inteira aí do problema que ela tem, né? Dá o embasamento, fortifica de uma maneira as pessoas. Olá, Paula, bom dia. Elisandra também, bom dia. Modifica, fortalece as pessoas. Então, não precisa fazer nada de 21 dias, não precisa fazer pacote de constelação. Não, vamos fazer um pacote, toda semana eu facilito uma constelação para você. Gente, isso é loucura. Então, o código de ética, ele precisa ser utilizado, né? A constelação é nova, a gente está num processo de poder consolidar, fazer um conselho, né? De consteladores, unificar, crescer, olhar, proteger, né? Porque pessoas que não conhecem, não entendem, não vivenciaram, não fizeram cursos em lugares que são sérios, estão facilitando constelação e chamando de sua. Então, isso é muito sério e a gente precisa cuidar disso. Tá bom?
já passei aqui do tempo previsto, que é meia hora. Falei, né, de Setembro Amarelo. Vou falar esse mês sobre saúde mental nas empresas, né? Eu sei que a saúde mental nas empresas estão em evidência e as inteligências sistêmicas, né, as constelações organizacionais podem chegar num lugar nas empresas que, né, lá no inconsciente, lá no nascedouro, que são dores empresariais que muitas vezes as empresas não conseguem sanar porque está fora da ordem, porque estão fazendo coisas que muitas vezes não estão desonrando, né, hierarquias, enfim, então estão lidando com algo que está no invisível porque está no inconsciente das empresas. E muitas vezes os problemas de saúde mental que acontecem nas empresas não são porque são problemas das famílias só dos empregados, mas são problemas das relações vividas dentro da empresa, que muitas vezes, né, hoje tem muitas empresas facilitando constelações, né? Sei que a Embraer já facilitou, a Fibra já facilitou. Eu conheço uma pessoa, inclusive ela foi minha professora de constelação organizacional, ela facilita constelações para o Santander. Então, tem muitas empresas utilizando em várias camadas, não só para conflitos, não só para, mas produtos que não vendem. É, já facilitei conciliação para imobiliária, que não vendia loteamento, já facilitei conciliação para área da saúde, área do bem-estar social, universidades. Então, e é lindo de ver quando eles começam a perceber que eles não viam aquilo que era tão óbvio, mas que eles não viam que eles iam passar anos sem ver como resolver aqueles problemas, iam gastar rios de dinheiro e, e também, né? E aí eles começam a ter motivação para ir lá para o planejamento estratégico. Não, agora a gente vê, agora dá para cuidar. E essa é uma das missões das constelações organizacionais aí para empresas, empreendedores, né, lojistas, já facilitei constelação para lojistas que estava pensando em fechar as portas da loja e aí percebeu qual era o motivo e a loja voltou a bombar, a vender, né? E até hoje eu vejo no Instagram, né, postagens, vídeos da loja. Eu falo, olha que legal, né? Então, as constelações estão aí para servir as vidas, independente de onde essas vidas estão e quais os problemas que elas têm. A constelação vai sanar o problema? Não dá para prometer isso, mas eu tenho muitas histórias que foram sanadas, foram de problemas que foram resolvidos, de saúde, de doenças que viraram saúde, né? E para evitar o quê? Que a gente sigam as pessoas nas dores, que a gente pare de ter expiação por amor, cego a pessoas que a gente ama e às vezes pessoas que a gente nem conheceu, né? Quantas histórias de irmãos que não conseguiam ser bem-sucedidos no trabalho e no amor, porque estavam ligados com a morte de um irmão que foi abortado que ele nem sabia, né? Então a constelação traz à tona muitas vezes não traz, mas traz o alívio, traz uma compreensão intuitiva e traz a mudança na vida depois, porque a partir do momento que a gente vê onde é o nascedouro da nossa dor, a gente tem como lidar com ela e não tem como desviar mais. A pessoa pode fingir que viu, que não viu, mas ela viu e ela pode fazer algo para melhorar a qualidade da vida dela. E a constelação por si só traz uma força incrível para contribuir com as transformações. E é por isso que eu estou aqui, para contribuir para que as pessoas saiam de um lugar de dor e vá para um lugar de amor, né? Isso é importante. Obrigado quem passou por aqui. Obrigado para quem ainda assistirá essa live. Eu estou gravando também no Zoom para subir para o YouTube. E vamos que vamos. Teremos na próxima segunda-feira, dia 8, o workshop de constelação. Ainda vou pensar no tema. Aceito sugestões, quem quiser.
mas provavelmente vai falar sobre trabalho e sucesso, como que isso pode ser bom e fluido para todos nós. Super beijo, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Até mais. Ah, tava gravando, gente. Desculpa, beijo.